Hoje é só dia de jogão, meu irmão. Além de Amazonas e Remo, a gente tem Paysandu enfrentando um time muito difícil e é jogo de vida ou morte. Tem o Curitiba querendo voltar para a liderança. É só jogo gigante hoje, tá? Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, Diogo Cunha aqui mais uma vez pra gente trocar ideia sobre a Série B. Hoje começa a 25ª rodada da Série B com 3 jogos absurdamente importantes. Vamos falar de Amazonas e Remo, de Paysandu e Volta Redonda, jogo importantíssimo, e também de Curitiba e Ferroviária. Cara, a gente vai ver os favoritos, melhores apostas, escalações, desfalques, tudo desses 3 jogos, o que muda na tabela. Eu me chamo Diogo Cunha, se você não me conhece, é um prazer que você esteja aqui no canal pela primeira vez. Se não é a sua primeira vez e você ainda não tá inscrito, se inscreva no canal. Cara, se inscreve no canal. Se você tá assistindo já o canal há um bom tempo, se inscreve. O futebol brasileiro é aqui o assunto principal. Se você já é meu inscrito, deixa sua curtida aí. A gente vai começar falando sobre Amazonas e Remo, tá? Jogo no Carlos Zammit, lá em Manaus, às 17 horas. Esse jogo, transmissão apenas da Disney Plus no pay-per-view. Um jogo de opostos, né? A gente pode dizer assim, ali o Remo, ele tá brigando por acesso. Nesse momento está ali a 4 pontos do G4, enquanto que o Amazonas está levemente afundado na zona do rebaixamento, não tem condições de sair da zona do rebaixamento, né? O Amazonas, que joga em casa, vem de derrota, né? Perdeu fora de casa para o Atlético Goianiense por 2-0. Com esse resultado, o Amazonas se afundou mais ainda na zona do rebaixamento, viu seus adversários vencendo, tá 4 pontos aí de distância para sair da zona do rebaixamento. O Márcio Zanardi, técnico da Onça, deve repetir a escalação, mesmo tendo perdido para o Atlético Goianiense. Ele deve insistir nessa escalação, porque o Carlos Acapo, ele ainda está desfalcando o Amazonas, né? Ele que estava suspenso na última rodada, ele vai ficar fora mais uma vez porque ele está com a sua seleção. Sim, ele está na seleção de Guiné Equatorial nesta data FIFA, então a Amazonas deve manter o mesmo time que perdeu para o Dragão. Já do lado do Remo, cara, o Remo também vem de derrota, tá? Perdeu em casa para o Criciúma, vai precisar recuperar seus pontos fora de casa mais uma vez. Remo baixou sua produção dentro de casa, né? E agora, né, se afastou um pouco também do G4. São 4 pontos também de distância para o seu objetivo, assim como o Amazonas, né, que está 4 pontos de distância para o seu objetivo, o Remo também está. Então não pode dar mole, não pode perder mais pontos, tem que vencer. E o Antônio Oliveira tem reforços importantes para essa rodada. O mais importante deles é Cantígio, que estava em recuperação de uma lesão muscular, deve estar de volta ao time. Não sei se no banco de reservas ou no time titular, provavelmente no banco de reservas, né? Voltando de lesão, deve entrar no decorrer do jogo para voltar a ganhar ritmo. Além deles, o Luan Martins, que também estava um tempo parado por conta de uma fratura no pé, também está de volta. Lateral esquerdo, Jorge e Natan Pescador, que foram contratados nessa reta final de janela. E o grego, né? O meia grego, que, meu irmão, não vou me aventurar a falar o nome dele aqui. Eles não devem estar aptos ainda a jogar, devem ainda precisar de um tempo para se entrosarem com o time, tá? Vamos esperar notícias próximas do jogo para saber se Jorge, Natan e o grego contratado pelo Remo terão condições de jogar esse jogo, né? O Remo, cara, ele precisa vencer para se aproximar do Criciúma novamente, né? O Remo, na melhor das hipóteses, termina na 5ª posição, e se o Criciúma tropeçar contra a Chapecoense, o Remo pode terminar a 1 ou ali a 2 pontos do G4, né? Se o Criciúma perde e o Remo vence, o Remo vai a 38, o Criciúma permanece com 39. Se o Criciúma empata, aí o Criciúma vai a 40, o Remo fica 2 pontos ali vencendo esse jogo. Retrospecto histórico, vou botar na tela aí para você ver o retrospecto histórico entre essas duas equipes, tá? Foram 4 jogos na história, né? O Amazonas é um clube bastante recente, mas já tem uma certa rivalidade ali no norte, né? O Remo venceu 2, tá? Desses 4 jogos, houve um empate, o Amazonas ainda venceu 1. No primeiro turno, o Remo venceu ali em casa por 1-0, o Amazonas conseguiu se manter próximo ao G4 naquele momento ali da Série B. Favorito para esse jogo é o Remo, cara. Mesmo o Remo aí não tendo um desempenho tão forte fora da sua casa, acredito num Remo mais propositivo, ainda mais com o Amazonas tendo que tomar a iniciativa do jogo. O Remo é um time especialista no contra-ataque, deve se dar bem nesse jogo. Acredito num Remo vencedor nesta partida. Comenta aqui embaixo um placar para esse jogo aí, se você acredita no Remo
ou no Amazonas. E um recado já aqui desde o início do vídeo, cara. Se você vai no jogo de hoje, qualquer um dos 3 jogos, jogo do Remo, do Paysandu ou do Curitiba, filma a festa da sua torcida direto do estádio. Esse é o Instagram do Torcedorismo, o link está na descrição também. Vai lá e marca o Torcedorismo que eu vou repostar todo mundo que marcar direto do estádio, beleza? E agora, meu irmão, a gente sabe que hoje é só dia de jogão, meu irmão. Além de Amazonas e Remo, a gente tem Paysandu enfrentando um time muito difícil e é jogo de vida ou morte. Tem o Curitiba querendo voltar para a liderança. É só jogo gigante hoje, tá? Vamos falar agora de Paysandu e Volta Redonda, jogo na Curuzu às 19 horas. Tem clima de decisão isso aqui. Vai passar na ESPN, na TV fechada, e também vai passar no Disney Plus para quem tem pay-per-view lá no streaming da Disney, tá? Confronto mais do que direto isso aqui, né? Confronto contra o rebaixamento é o confronto do Lanterna Paysandu contra o vice-Lanterna Volta Redonda. 2 pontos separam os dois. Se eles empatarem, os dois morrem abraçados. Pode fechar já a tampa, pode botar lá o último prego na tampa do caixão dos dois, se eles empatarem. E quem perder esse jogo também pode botar a tampa lá, fechar com prego, que, meu irmão, quem perder esse jogo vai ser rebaixado. Não matematicamente, obviamente, mas na minha opinião. Bote a sua opinião aí. Acho que quem perder esse jogo não se salva mais do rebaixamento. O Paysandu tá vivendo um momento muito delicado, né? O lanterna da competição. Chega nessa rodada ali a 7 pontos do Botafogo, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. São 7 jogos aí sem vencer, 4 derrotas seguidas. Já começa a ter muita dificuldade de escapar. E o Volta Redonda, meu irmão, tem só 2 pontinhos à frente, como eu falei, também não vence há 5 jogos. Pra falar sobre o Paysandu primeiro, cara, grande expectativa da torcida bicolor, o ídolo, né? O ídolo, já dá pra chamar de ídolo, Rossi, estará de volta, provavelmente depois de 40 dias. O time sentiu a falta do Rossi, tá? Ele que vem lidando com muitas lesões nessa temporada, deve estar de volta nesse jogo de hoje. Ele chegou a viajar para jogar contra o Amazonas, mas sentiu dores durante o aquecimento, acabou vetado. A recuperação dele foi um pouco mais longa e agora parece que o Búfalo estará de volta. É uma grande opção aí pro técnico bicolor escalar nessa partida. É um dos principais jogadores do elenco, tá? O Paysandu também nessa reta final de janela conseguiu levantar o transfer ban e movimentou, contratou 4 jogadores, né? O volante Carlos Eduardo, o meia Ramon Vinícius, o João Marcos e o Denilson, 2 atacantes. Todos eles já estão inscritos no bid e já correm contra o tempo para tentar ajudar o time, já tem condição de jogo, já podem estrear diante do Volta Redonda. Então todos eles já estão aptos para tentar salvar o Paysandu. O Paysandu vencendo essa partida, ele vai a 24 pontos, pode terminar à frente ali do Amazonas, né? Se tudo correr bem. Se o Amazonas perder o seu jogo também, o Amazonas enfrenta o Remo. Se o Paysandu vencer, o Amazonas perder, o Paysandu termina ali na 18ª posição a rodada e aí vai torcer por tropeços de Botafogo e América para cortar a diferença para sair da zona do rebaixamento. Volta Redonda, idem, também contratou muita gente, contratou 3 reforços nessa semana, zagueiro Igor Moraes, o volante Thalisson e o meia Igor Maduro. Os 3 já estão à disposição também, já estão liberados para entrar em campo nessa rodada. E a gente sabe que o Gabriel Bahia vai fazer muita falta, né? Zagueirão que foi para o Botafogo, né? Foi emprestado ao Botafogo da primeira divisão, o Botafogo do Rio de Janeiro. Ele era um dos grandes destaques aí do Volta Redonda na Série B. Perdeu um dos seus grandes destaques. Se o Volta Redonda já estava mal sem ele, com ele, imagina sem ele, né? Então, já vem de derrota para o Atlético e tá sentindo muito a falta dos seus jogadores aí, né? E agora, retrospecto histórico entre Paysandu e Volta Redonda. Isso aqui já foi, cara, jogo decisivo de acesso na Série C, quando o Paysandu conquistou acesso em cima do Volta Redonda. São 9 jogos, tá? Na história entre eles, o Volta Redonda venceu 5 empates e o Paysandu só venceu um único jogo na história entre os dois. Foi nessa partida aqui, ó, em 2022, na Série C, na rodada 7, o Paysandu venceu o Volta Redonda. De lá pra cá são 4 jogos sem vitória pra cima do Volta Redonda. Esse aqui foi o jogo do acesso, ó, na Série C 2023. O Volta Redonda venceu por 1-0, mas precisava vencer por 2-0 pra conquistar o acesso. O Paysandu subiu e o Volta Redonda teve que ficar mais um ano na Série C. Favorito para esse jogo de hoje para mim é o Paysandu, cara. Acredito num Paysandu propondo o jogo, sabendo que esse jogo é de vida ou morte, e para mim o Paysandu é o favorito. É um jogo ali de 6 pontos, né? Pra gente falar agora de Curitiba e Ferroviário, o último jogo de hoje, cara, o Coxa vai ter a volta dos seus 3 jogadores importantíssimos que ficaram de fora na partida na derrota contra o Operário. Pedro Morisco, Josué e Lucas Ronier, os 3 estavam suspensos e não jogaram e fizeram muita falta. Qual a situação do Curitiba? Muito próximo do acesso, tá naquela contagem regressiva, mas não está jogando tão bem nos últimos jogos, né? O Coxa vem aí a 1 ponto atrás do líder, né? Que é o Goiás.
vencendo esse jogo, ele vai pra liderança, pelo menos até o Goiás jogar contra o Avaí lá no domingo. Então o Coxa, vencendo esse jogo, fica de camarote assistindo o resto da rodada, fica tranquilo, voltando a vencer em casa finalmente, né? Só que apesar desses 3 jogadores que eu falei, né, do Murisco, do Ronier e do Josué, voltando pra esse jogo de hoje, tem 2 desfalques muito importantes, 2 titulares, e um deles, então, o Jaci tá suspenso, o zagueirão, um dos melhores jogadores do campeonato, talvez o melhor zagueiro do campeonato, zagueiro volante, né? E o Sebas Gomes também tá fora. Os 2 receberam um 3º cartão amarelo, vão cumprir suspensão. O Coser deve entrar aí no lugar do Jaci, formar dupla ali com o Maicon. E o Alisson e Vini Paulista estão disputando a vaga do Sebas Gomes, né? Do lado da Ferroviária, o Vinícius Bergantin, né, o técnico da Ferrinha, que tá fazendo um grande trabalho, tem desfalques, dúvidas, retornos, tem tudo aí pra Ferroviária, né? O Fabrício Daniel, o atacante, tá retornando de suspensão, então isso é bastante importante, só que as dúvidas são: Lucas Rodrigues saiu com dores na perna esquerda no jogo contra o Cuiabá, não deve ter condição pra esse jogo. O Netinho teve uma lesão no músculo da coxa, também tá fora, e o Albano, né, tomou aquela pancada na perna dele no jogo contra... no jogo não, foi nos treinos antes do jogo contra o Cuiabá. Sentiu dores no aquecimento contra o Cuiabá e ficou de fora. Não sabemos se ele tem condições de jogo hoje, tá? O Ronaldo Alves está fora do jogo contra o Curitiba, tá suspenso para essa partida de hoje. Então o Maicon e o João Ramos estão disputando aí essa posição. Teve também reforço, o Vitor Mendes, né, foi contratado aí. Ele que tá em transição ainda de lesão, não deve ter condições para esse jogo de hoje. Ferroviária que, cara, é vice-líder do retorno, segundo melhor time do retorno. E pra gente ver o retrospecto entre esses 2 times na história do futebol, é o seguinte, ó, retrospecto entre Coxa e Ferroviária. Só 3 jogos entre eles, uma vitória para cada um e tivemos um empate. O jogo do primeiro turno, a Ferroviária venceu por 2-1 de virada, aquele jogo que o Carlão, se eu não me engano, fez 2 gols. Curitiba abriu o placar no primeiro tempo e depois recuou tudo que poderia, né? Pro jogo de hoje, cara, a gente sabe que o Curitiba não vence em casa há 4 rodadas dentro da sua casa. Tá precisando dar uma resposta pro torcedor. O Curitiba vai ter que se impor nesse jogo. A Ferroviária tá jogando muito bem, tá? É um jogo muito parelho, mas eu acredito num Curitiba favorito para esse jogo. Não é favoritaço, porque a Ferrinha tá jogando muito bem, mas é o favorito para esse jogo. Coloque aqui embaixo o placar desse jogo para você. E agora vamos para as nossas apostas na KTO. Você que ainda não tem sua conta na KTO, meu irmão, passa através do link do Torcedorismo, que vai te dar direito a vários bônus aí na KTO. Ela sempre tem várias promoções. E hoje a gente vai fazer a nossa aposta nos jogos da rodada, beleza? O link para você fazer sua conta na KTO e apostar junto comigo está no primeiro comentário fixado desse vídeo. Então vai lá. Vamos ver só os jogos em questão aqui, tá? Como eu falei pra vocês, cara, esse jogo entre Curitiba e Ferroviária, meu irmão, é um jogo muito difícil da gente apostar. Talvez eu fosse numa HD do Curitiba, só que a odd do Curitiba tá muito achatada. 1,62 eu acho que é uma odd que não vale a pena. Se estivesse próximo de 2 ali, 1,85, 1,90, talvez valesse a pena. Pra mim esse jogo não é tão favorito assim, o Curitiba, 1,62, mas também eu não sou tão ousado de apostar na Ferroviária, tá? Apesar de achar que tá valendo a pena a odd da Ferroviária, eu não sou tão ousado assim. A odd do Paysandu, cara, é arriscada porque o Paysandu não vence há muito tempo, mas esse jogo tem um caráter muito decisivo. A torcida do Paysandu comprou barulho, mais de 8 mil ingressos vendidos. Cara, então acho que eu vou fazer a dupla com os times do Pará, beleza? Acho que essas vão ser as apostas de hoje. Eu vou seco no Paysandu aqui, na vitória do Paysandu. Alô, Paysandu, pelo amor de Deus, não me decepcione. No jogo do Remo com o Amazonas, cara, eu vou de empate anula a aposta para o lado do Remo, tá? Porque eu acho que pode rolar empate nesse jogo. Então, nosso bilhete ficou exatamente dessa forma aqui, ó. 4,75 na dupla do Pará, na dupla de Belém, na dupla do Norte, os Reis do Norte. Eu vou botar R$5 nessa aposta para voltar 23,74. Porra, essa aposta tá boa, hein, cara. Remo e Paysandu, não me decepcionem. Comenta aqui embaixo se você achou essas apostas boas, quais vão ser as suas apostas. E, meu irmão, isso aqui é uma propaganda para maiores de 18 anos. Aposte sempre com responsabilidade. Se você tiver tendência a vício, meu irmão, nem entra nessa, tá? Cara, comenta aqui embaixo os seus favoritos, os placares para os jogos de hoje. Se você vai ao estádio, marca a gente no Instagram. Te espero na live. Hoje teremos live pós-rodada, então vamos ter live para falar sobre esses jogos depois aí que eles acabarem. Te espero lá. Tamo junto. Valeu e falou.